Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 1, donde vamos a charlar a respeito de enfermedade de los vasos sanguíneos. Vamos basicamente a traduzir sim, as enfermedades tanto agudas quanto crônicas. E por último, vamos a ver um pouquinho de patologia da aorta abdominal y torácica, las alteraciones de la aorta. Traté de maximizar la clase, dejar lo más sencillo posible y nosotros vamos a charlar a respeito de dos temas, tres en realidad, muy importantes, que generalmente alguna cosita de acá se pregunta en el examen. Entonces, vamos a las patologías, a las enfermedades de los vasos sanguíneos. Isquemia arterial aguda. ¿Qué es la isquemia arterial aguda? Es una disminución o supresión súbita de la irrigación de las extremidades, sea piernas, sea manos, sea antebrazo, lo que sea, es de las extremidades, o sea, de la periferia. Tenemos entonces una disminución o supresión súbita de la irrigación de las extremidades. Acuérdense que si tenemos una disminución súbita, o sea, de todo el flujo sanguíneo, tenemos primeramente una hipoxia, anoxia, isquemia, depois empieza uma necrosis, com o último, la formação, com a última, o último passito de isso é a formação de uma gangrena. Basicamente, temos que diferenciar de etiologia orgânica e funcional. O que mais se pergunta acá é a etiologia orgânica. Generalmente, a funcional não é pergunta de exame. Mas pongo acá mais que nada para que sepa. De causa orgânica, temos a causa embólica e a trombótica. Qual das duas é mais frequente? A embólica é a causa mais frequente de isquemia arterial aguda. Acuérdense que a arterial aguda quer dizer que teve uma supressão súbita do fluxo sanguíneo. Generalmente, outra cosita bem importante acá é que vai aparecer impossibilidade de reparação desse tecido, de uma revascularização com uma possível perda do membro, seja do dedo, do pé, depois das 6 horas dessa isquemia. Antes de isso, o membro afetado que está isquêmico suele ser reparado. Orgânica, então, temos a embólica e a trombótica. Qual é a mais frequente? A embólica. Início é súbito, se a idade se dá qualquer idade, o nível de demarcação do território é preciso, os antecedentes são pouco frequentes, pulso está ausente, ou seja, não há pulso, porque justamente interrompeu o fluxo sanguíneo anterógrado, ou seja, não passa nada, então não vai ser palpável o pulso nessa região. E a arteriografia, quando se faz a arteriografia, temos uma obstrução com um stop, ou seja, o contraste, o pulso do contraste, não vai passar e vai produzir um stop. Qual é a diferença da trombótica? Embólica é quando temos um êmbolo, seja a causa que seja plaquetário, gaseoso, o que for. Então, esse êmbolo liga a um capilar, liga a uma arteríola ou um capilar de pequeno calibre, então obstrui aí. Quando obstrui esse êmbolo, vai causar a clínica de essa obstrução, dependendo da localização. Em câmbio, a trombótica, gente, é distinto da embólica. Por quê? A embólica temos uma obstrução total. E a trombótica, muitas das vezes, temos aí uma placa de ateroma, e nessa placa de ateroma vamos ter uma formação, uma diminuição lenta do fluxo sanguíneo. Então, chega um momento que vai produzir uma isquemia arterial aguda. Por isso que o início da trombótica é, como eu falei, é lento. A idade, generalmente, são pacientes maiores de 45 anos. O nível de demarcação é pouco preciso, ¿sí? Ou seja, depois da obstrução, generalmente não é muito específico, assim como a embólica, que causa um stop 100%. Os antecedentes são frequentes, generalmente dá antecedente de claudicação intermitente, que já vamos ver isso, e o pulso está diminuído ou ausente. Por que está diminuído ou ausente? Acá na trombótica é um pouquinho distinto da aguda. O que passa acá é que, como temos uma obstrução que generalmente não obstrui 100% do vaso, passa um pouquinho de sangue. Por isso que o pulso pode estar filiforme ou muito pouco palpável, mas pode haver pulso. E qual é o ponto acá que é de extremada importância? A diferença da obstrução embólica, a trombótica tem circulação colateral bem desenvolvida. O que quer dizer isso? Nosso corpo é perfeito. ¿Sí? Quando temos uma obstrução arterial, seja a região que fuera, em qualquer região,
Si es un poquito crónica, ¿sí? Nosotros vamos a tener el desarrollo de circulación colateral. Acá no es crónica, es un periodo así subagudo, podemos decir así. Pero en ese periodo nosotros vamos a tener regeneración de la circulación, o sea, vamos a tener circulación colateral. Nuestro cuerpo percibe que hay una falta en esta determinada región y entonces él mismo empieza a angiogénesis, o sea, la angiogénesis en realidad causa una neovascularización colateral para llegar a ese punto que está mal vascularizado. Justamente por eso que tenemos, en la trombótica, vamos a tener una circulación colateral bien desarrollada, en cambio en la embólica, no. Nosotros no hay ese tiempo hábil ahí para la formación de angiogénesis. Básicamente lo que hay que saber de importancia es eso, y sepan que la embólica es más frecuente que la trombótica. Sí o sí es muy importante eso. ¿Cuál es la etiología cuando hablamos de funcional? ¿Cuáles son las causas? Acá tenemos enfermedad de Raynaud, dislocación, hipoestesia, impotencia funcional, ¿sí? Lesión de la capa íntima y atrapamiento. Otra causita funcional que también puede ser que puede causar una isquemia arterial aguda, angina de Prince-Metal. Lo que va a pasar es lo siguiente, la fisiopatología de la funcional. Es un espasmo arterial sostenido y severo que va a disminuir la luz del vaso con una disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué quiero decir de esa tablita? Lo más importante, sepan la orgánica, que es lo que preguntan en el examen. Generalmente es una cosa que no es solamente memorizable, se puede entender fácilmente esa tablita, y por eso que yo puse ella, yo hice y traté de entender. Entonces, embólica, inicio súbito, y trombótica es inicio un poquito más lento. Edad cualquiera da embólica, y trombótica generalmente son mayores de 45 años y tienen factores de riesgo. Entonces vamos a la tablita. Frecuencia embólica es la más frecuente, causa más frecuente de oclusión arterial aguda. En cambio, la trombótica es la segunda en frecuencia. Y después nosotros vamos a tener los antecedentes, el foco, localización, clínica y arteriografía. Lo que sí o sí hay que acordarse. En la embólica, causa embólica, tenemos stop, ¿sí? O sea, el contraste no pasa. En cambio, en la trombótica, tenemos que hay circulación colateral y pasa un poquito generalmente. Básicamente eso es lo que hay que se acordar. Sepan esa tablita sí o sí. Muy, muy importante para el examen. ¿Cuál es la clínica de la isquemia arterial aguda? Eso también es pregunta de examen, ¿sí? Y se llama, son las 6P. Son PEN, que es dolor, en inglés, está en inglés, es dolor, parestesia, pulso ausente o disminuido. Otra P de polar, que es la frialdad del miembro. P de parálisis y P de palidez. Es dolor, parestesia, pulso, polar, palidez y parálisis. Hay que saber la 6P sí o sí, porque é muito importante diagnosticar, hacer diagnóstico diferencial de isquemia arterial aguda com a trombose venosa profunda. E qual é a diferença? Em la trombose venosa profunda, há estase sanguínea, e então se nós vamos ter o inverso, vamos ter ao invés de frialdade, vamos ter calor, vamos ter, pode haver dolor, sí, pode, pero não vamos ter palidez, vai quedar a piel mais enrojecida. Entonces, ¿por qué es importante saber la 6P? Porque entonces si nosotros vemos el miembro inferior, por ejemplo, de un paciente y está con la 6P, dolor, frialdad, palidez, parestesia, parálisis y pulsos disminuido o ausente, quiere decir que nosotros estamos delante de una isquemia arterial aguda. Y estos son muy importantes. ¿Cuál es el punto acá? Sí, en una manera un poquito distinta, pero es básicamente lo que yo hablé. E que hay que saber que sí o sí hay un daño irreversible después de las 6 horas de evolución. Nosotros en ese paciente con isquemia arterial aguda tenemos que restituir ese flujo sanguíneo de manera antes de las 6 horas porque si no hay daños irreversibles en nuestro paciente. Entonces si pasa las 6 horas tenemos que abrir el ojo porque nosotros acordando que puede ir a amputación de ese miembro. Como se hace o diagnóstico? Acá é muito importante, gente. A clínica, a 6P, ecodoppler de membros inferiores e eletrocardiograma. Se hace também a arteriografia e ressonância magnética. Bueno, para quem não se acuerda, isso é um ecodoppler de membros inferiores. O que hace o ecodoppler? Acuérdense que evalúa o flujo sanguíneo, dá em colores, rojo, azul e verde. Sí, verde quando está turbulento, rojo quando se distancia
perdão, rojo cuando se aproxima y azul cuando se distancia del transductor. Y nosotros tenemos que saber que se hace la arteriografía justamente para ver si hay el stop sanguíneo, que es un estudio que va a contraste. Miramos para ver si hay el stop o si hay circulación colateral y ya nos da una idea de la causa, si es embólica o trombótica. Otra cosita que es muy importante, pero fundamentalmente en la isquemia crónica, isquemia vascular crónica, es el índice tobillo-brazo, que nosotros vamos a ver después eso, con más enfoque en la isquemia arterial crónica. Pero básicamente, en la isquemia arterial aguda, acuérdense de la clínica, las 6P son muy importantes. Acuérdense de preguntar también al paciente el tiempo de duración de ese dolor, cuándo empezó, y también de hacer, por ejemplo, ecodoppler de miembro. Si nosotros tenemos las 6P en pie, por ejemplo, en los pies, tenemos que buscar dónde está la obstrucción. Siempre acuérdense que el ecodoppler es del lado afectado. Tenemos que buscar a dónde está ese trombo obstruyendo o ese émbolo obstruyendo ese flujo sanguíneo. Acuérdense que es del lado afectado. Otra cosita, electrocardiograma. ¿Por qué el electrocardiograma es importante? Porque nos diagnostica, por ejemplo, una fibrilación arterial crónica. Acuérdense que las fibrilaciones arteriales crónicas, fibrilaciones auriculares crónicas predisponen a émbolos, a formación de trombos, que ese trombo puede formar un émbolo. Siempre acuérdense que causas de isquemia arterial aguda son todas aquellas que pueden causar la formación de trombos y émbolos del lado arterial. Nunca es venoso. Solo es venoso así rarísimo, rarísimo. Es como un elefante en Santo Tomé. Y que puede haber, puede, pero generalmente es del lado arterial la afectación. ¿Cómo se hace entonces el tratamiento? Tratamiento, si el paciente tiene dolor, analgésicos y desobstrucción arterial. Tenemos que restaurar ese flujo sanguíneo porque si no el paciente puede llegar a perder el miembro, el dedo, donde sea, lo que sea. Entonces tenemos que restaurar con fármacos o con cirugía. Los fármacos que nosotros tenemos son los trombolíticos, que degradan los trombos. Estes pueden ser la streptokinasa o uroquinasa. Acuérdense que, y eso es muy importante, se suele usar solo si la oclusión no pasó de las 4 horas. Pasada de las 4 horas el tratamiento va a ser otro. Entonces, trombolíticos antes de las 4 horas. Después podemos utilizar anticoagulantes, heparina intravenosa y angiogel, que es otro tipo de desobstrucción arterial. Entonces, tenemos que sí o sí restaurar el flujo sanguíneo y dar analgésicos para el paciente. Entonces, analgésico y desobstrucción farmacológica. Primero, trombolíticos en menos de 4 horas, si no, utilizamos anticoagulantes y angiogel. Cirugía, entonces, tratamiento cirúrgico, tenemos la tromboendarterectomía. Si es una trombosis, tromboendarterectomía, o si es una embolia, tenemos una embolectomía arterial con sonda de Fogarty. Generalmente no se pregunta el nombre de la sonda, pero pongo acá por las dudas. Y por último, amputación si el miembro está inviável, o sea, si ya causó mucha necrosis, ese esquema ya causó mucha necrosis, entonces el miembro puede quedar inviável, o sea, no tiene más función y entonces, como predispone essa necrosis a infecciones, nosotros preferimos amputar por cuenta de otras complicaciones. Entonces, ¿cuál es el punto? Si es trombosis, tromboendarterectomía, y si es embolia, es una embolectomía. Tromboembolectomía con sonda de Fogarty. Nosotros venimos, ¿sí? De manera, punzamos la arteria y vamos hasta donde está el émbolo, y ahí desobstruimos. Y la endarterectomía se llega a la arteria, se hace un corte ahí, es cirúrgico obviamente, se hace un corte, se saca el trombo y después se cierra la arteria. Básicamente es eso. Entonces, tratamiento farmacológico o quirúrgico de esa isquemia arterial aguda. ¿Qué se pregunta de isquemia arterial aguda? Sí o sí, gente, las causas orgánicas, que es embólica y trombótica, y cuáles son sus diferencias. Y obviamente, clínica y el tratamiento. Generalmente es eso lo que se pregunta. No es difícil, ya estudiamos cosas que son bien peores, que son mucho más largas, entonces eso no es difícil. Ahora vamos para isquemia arterial crónica. ¿Qué es la isquemia arterial crónica?
es la disminución o la ausencia del flujo sanguíneo en generalmente los miembros inferiores por enfermedad arterial oclusiva. Y eso hace con que el paciente tenga una manifestación de una enfermedad crónica arterial. Entonces, es la disminución o ausencia del flujo sanguíneo de manera crônica, vai diminuindo de a pouco. Quais são os fatores de risco? O principal acá é a aterosclerose. Outro fator de risco temos a estasis e as estenoses progressivas. E os fatores são iguais de los cardiovasculares, ou seja, são os modificáveis e os não modificáveis. Quais são os não modificáveis? Só para acordar. Idade, sexo e gênero. E modificáveis temos tabaco, diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial. São todos os que teníamos aí na enfermidade aterosclerótica. Basicamente isso. Ou na enfermidade cardiovascular, como queira. Incidência, generalmente, se dá em maiores de 70 anos. Mirem a incidência, 20% dos pacientes maiores de 70 anos vão ter isquemia arterial crónica. E a etiologia, a mais frequente de viejos, é a placa de ateroma. Depois teremos a disfunção arterial e a tromboangiitis obliterante. O que há que sim ou sim saber, ateromatosis é a etiologia, ou seja, a causa de hierros, é a causa de isquemia arterial crônica. Que é importante saber de isso? Se nós temos que a aterosclerose é a causa mais frequente, então temos que pensar nos fatores de risco e acuérdense que é uma diminuição ou ausência de flujo sanguíneo de maneira crônica em uma determinada extremidade ou em um determinado ponto do corpo. Basicamente isso, gente. Não quedem dando muita volta. Isso é o mais resumido possível que eu posso lhes entregar. Qual é a clínica? A clínica depende da zona. Ou seja, a clínica depende. Acuérdense essa palavrita porque é muito importante. A clínica é o famoso depende. Qual é o ponto? Depende de quê? Depende da zona onde está obstruída. Por exemplo, se nós temos uma oclusão a nível de aorto ilíaca, temos o famoso síndrome de Lerite. Acuérdense o síndrome de Lerite. É pergunta de exame, então é só uma tríada que há que se acordar e generalmente é pergunta do oral. Sí ou sí, por ser tão frequente, é muito importante e quero que se acuerden de isso. Bueno, síndrome de Lerite. Como podem ver, puse uma emergencita acá para que vocês se acuerden de isso. Síndrome de Lerite ocorre quando há uma obstrução aortoilíaca. Que vai ter esse síndrome? É uma tríada que sí ou sí é pergunta de exame. Vão atender pulsos femorais ausentes ou diminuídos, claudicação intermitente de membros inferiores, principalmente em cadeira e panturrilha, e disfunção erétil. Sí ou sí, sepam essa tríada, é pergunta de exame, vai perguntar no oral, seguramente a alguém de vocês vai perguntar isso. Então, síndrome de Lerite é um síndrome ocasionado por uma oclusão aortoilíaca, que generalmente é de oclusão por uma placa de ateroma, e vai produzir disfunção erétil, pulsos femorais diminuídos ou ausentes e também claudicação intermitente de los membros inferiores. Muito importante, importantíssimo, isso não pode faltar que vocês memorizem. E depois, nós podemos classificar também por la outra localização, que é a enfermidade oclusiva infrainguinal, que aí pode ser infrainguinal, depois do canal inguinal, pode ser a obstrução femoropoplítea ou tibiopoplítea. Vai depender de onde está ocasionado, onde está essa placa de ateroma obstruindo esse vaso arterial. Segundo a zona, então, só para acordar-se, se temos enfermidade oclusiva aortoilíaca e infrainguinal. Acuérdense que a aorta ilíaca produz síndrome de Lerite, com claudicação de glúteo, muslo, gemelos, impotência no varão e pulsos femorais diminuídos ou ausentes. E quando acomete, eu ia dizer acomete, mas é distinto em espanhol. Quando afeta a femoropoplítea ou infrapoplítea, se é femoropoplítea da claudicação de los gemelos, acuérdense que sempre é depois, gente. Se temos uma obstrução do vaso,
vão a tener una hipoxia después de esa obstrucción y nunca es antes. Acuérdense eso porque suele ser, para mí también fue. Entonces, les digo porque puede pasar eso, nos olvidamos y es muy importante que sepan. Si tenemos una obstrucción de una arteria, impide el flujo, pasa poco, hipoxia después de esa obstrucción. Entonces, femoropoplitea o infrapoplitea, que va a dar la claudicación plantar. Entonces, depende de la localización. E sí o sí é muito importante e genera muita dúvida. Eu não sabia e aprendi a primeira vez que cursei, porque foi pergunta de exame isso. O que é a claudicação intermitente? Essa pergunta, então, acuérdense isso também. Claudicação intermitente é um dolor ou entumecimento com o esforço e resuelve no repouso. Então, isso é a claudicação intermitente. Acuérdense que claudicação intermitente pode ser de distintos lugares. Pode ser de perna, pé. Então, claudicação intermitente, em linhas generais, é dolor ou entumecimento que cede com o repouso, que cede, sino que se autorresuelve com o repouso. Seguindo com a clínica, además de depender da localização, vamos ver alguns pontitos mais específicos agora. A clínica mais frequente do síndrome de oclusão arterial aguda, crônica, gente, eu estou com aguda acá na cabeça, me molestando, pero síndrome de oclusão arterial crónica, temos a claudicação intermitente, é o mais frequente, que generalmente ocorre em panturrilha, já que a obstrução generalmente ocorre em la artéria femoral ou femoropoplitea. Essa é a localização mais frequente da obstrução. Então, femoral ou femoropoplitea. Se o dolor se dá em músculo, se indica uma oclusão ilíaca, e se é mais alto, em ambos glúteos e acompanhado de incapacidade para ereção, ou seja, impotência sexual, disfunção erétil, nós sabemos que a oclusão quase com segurança é ilíaca bilateral ou aortoilíaca, que dá o síndrome de Leydig. É típico em pacientes 35, 55 anos. Então, acuérdense que a clínica depende do lugar, da zona de obstrução. Isso sí ou sí deve estar gravado acá a fuego, como dizem os docentes da hora do sexto. Então, gravem isso sí ou sí, que a clínica vai depender do lugar da obstrução. A claudicação intermitente, que é dolor intenso, calambre, pesadez e, por diminuição do fluxo sanguíneo, pode produzir celulites, úlceras, infecções micóticas. O paciente vai ser o famoso mirador de vidrieiras. O que passa nesse mirador de vidrieiras? Vocês vão escutar muito, ou já escutaram muito em cima. O paciente camina 100, 200 metros, e então tem que parar, mirar as vidrieiras, porque lhe duele as pernas. E isso é a claudicação intermitente, que dentro de alguns minutos, 5 minutos, generalmente cede esse dolor e o paciente pode caminhar mais 100, 200 metros, dependendo de sua condição física. Acuérdense que quando ¿por qué nosotros vamos a tener? Nosotros no, sino que porque los pacientes tienen la claudicación intermitente. Fundamentalmente tienen porque el músculo cuando está en contracción, en relajación, cuando está en ejercicio, consume más oxígeno. Y al consumir más oxígeno, como está obstruida, que sea aorta ilíaca, femoral, poplitea, sea el lugar donde es, vai causar uma diminuição do fluxo sanguíneo, liga menos oxígeno, então, o músculo, como necessita de muito oxígeno para generar energia, generar ATP para seguir contraindo e relaxando, o importante acá é o seguinte, que o paciente vai ter a claudicação quando faz o exercício e quando cede, quando para de fazer, o paciente não tem mais dolor. Pero, obviamente, isso vai depender da evolução da enfermidade. Nós temos a classificação de Fontaine para isso, que já vamos ver, pero é fundamental que sepam que o dolor se dá por la isquemia muscular. Sí ou sí, isso também deve ser gravado a fuego. Não é difícil, a gente está tratando de deixar o mais sencillo possível. Acá, evolução, o dolor empieza a aparecer no repouso. Quando empieza a aparecer claudicação intermitente em repouso, nós pensamos que a enfermidade está progressando, ou seja, a obstrução está aumentando. Importante, pergunta de exame. Además de saber que é o síndrome de Leydig, temos que saber a classificação segundo a evolução da enfermidade, que é muito famosa, se chama classificação de Fontaine,
¿Qué es esa clasificación? La clasificación de Fontaine, básicamente nosotros vamos a evaluar el paciente de acuerdo a su capacidad física o de acuerdo a la claudicación intermitente que el paciente va a tener. Acordando que son 4 estadios, é importante saber todos, ¿sí? Porque não é tão difícil de memorizar, pero sí o sí, clasificação de Fontaine, agarrem uma estrellita aí, porque é pergunta de exame. Estadio 1, o paciente vai ter signos relacionados a essa hipovascularização, ou seja, essa diminuição do fluxo sanguíneo, que vai ser frialdade, hormigueios, parestesias, calambres, palidez cutâneas e alteração de faneiras, como unhas e velho. E velho, a vezes, empieza a cair. Ou seja, em las regiones isquêmicas, pierde el velho, pero isso é crônico, gente. Só não perde aí em los estadios mais finais. Empieza a perder el velho de essa região que está isquêmica. Estadio 1, então, são mais signos e sintomas generais, e agora, no estadio 2, aí sim, vamos ter a claudicação intermitente, que é acá, generalmente, que o paciente vai apresentar-se. Bueno, claudicação intermitente. Vamos a classificar estadio 2 em 2A e 2B. 2A, a claudicação é intermitente, não é incapacitante, ou seja, consegue fazer suas atividades habituais diárias. La 2B é quando é incapacitante, ou seja, não consegue fazer suas atividades diárias, ou seja, suas atividades habituais do dia a dia. É incapacitante. El 3 empieza dolor ou parestesias em repouso, e el 4 temos as lesiones tróficas, que é característico, vão ter úlceras ou gangrenas. Generalmente, na piel, empieza a aparecer úlceras nessa região já afetada. Pero é, acuérdense, crônico, não é úlcera aguda, gente. É úlceras crônicas que generalmente empiezam chiquitas, depois vão aumentando de tamanho. Qual é o ponto? Quando se chega a lesiones tróficas, tem uma complicação acá, que é a infecção. Então, como chega menos sangue e encima se complica com uma infecção, essa diminuição do fluxo sanguíneo leva menos leucócitos, menos células brancas para combater essa infecção. Então, é uma infecção, é uma gangrena que generalmente se infecciona e que não se resolve de maneira adequada. Então, classificação de Fontaine, 1, 2, 3 e 4, 2A e 2B, sim ou sim, é muito importante saber essa classificação, porque eles vão perguntar no exame. E não les digo que depois não sirve dizer, eu não estudei e me perguntou no exame. Isso vai perguntar, gente, quase seguro que vai. Diagnóstico. Por que digo quase seguro? Porque geralmente as perguntas do exame, do oral, se repetem. Sim, acuérdense isso. Porque eu digo que se pergunta no exame é que já foi perguntado. Diagnóstico de enfermidade arterial crônica. Como se faz o diagnóstico? Primeiramente, diagnóstico topográfico a partir da clínica, signos e sintomas do paciente. Temos que palpar os pulsos e acuérdense de los pulsos sempre vamos palpar, por exemplo, generalmente como é de membros inferiores, palpamos ascendente. Primeiro de los pies, depois pulso pédio, el tibial, depois pulso popliteo e vamos ascendendo para buscar onde é a obstrução. Com a clínica, obviamente, com o exame físico. Depois, temos que fazer o índice tobilho braquial, ou seja, índice tobilho braço. O que é importante do índice tobilho braço? É um índice que nós vamos medir a tensão arterial do braço e do tobilho e vamos fazer uma resta. Resta não, uma divisão. Qual é o valor normal? O valor normal tem que ser maior a 1,30. Em realidade, maior a 2 é o ideal. Pero quando temos o índice tobilho-braço, que é quanto vino a pressão arterial sistólica no tobilho sobre a sistólica do braço, é importante que o que se pergunta acá, não é esses numerocitos acá, a quantidade. Sí ou sí, o que há que saber é que de 1 a 1,30 é normal. Se temos de 0,9 a 1, esse índice tobilho-braço, é uma enfermidade mínima ou leve que vai indicar uma aterosclerose. Se temos de 0,5 a 0,90, temos uma obstrução leve moderada, com um rango de claudicação. E se temos de 0,3 a 0,5, temos uma enfermidade severa. O paciente já empieza dor em repouso. E menor a 0,3, enfermidade crítica, dolor em repouso e gangrena, com a formação de úlceras. Bueno, acuérdense que índice tobilho-braço é uma forma de diagnosticar a enfermidade oclusiva
arterial crónica. Entonces, índice tobillo-brazo, sí o sí, hay que memorizar cómo se hace. Já lhe dije como se hace, e sim ou sim, gente, muito, pero muito importante, sepam que serve para diagnóstico el índice tobillo-braço. Sosita, creio que pergunta lá, doutora Miguel, creio que pergunta. Então, ojo nisso e sim ou sim memoricem. Depois, nós podemos fazer a ausculta arterial, que pode apresentar um soplo sistólico. Obviamente, quando nós auscultamos, justo onde está el trombo, aí, a arteriosclerose, eu dije já outra vez, pero repito, temos uma alteração do flujo que era laminar. Então, esse flujo, quando se torna turbulento, quando vem a sístole, choca nessa placa de ateroma, e então se causa um flujo turbulento, e nós vamos auscultar um soplo, que é um soplo sistólico. Exames complementares, podemos fazer o ecodoppler, que generalmente se hace para buscar onde está a obstrução, TAC, angiografia, anfio-TAC e arteriografia. Basicamente, como vocês podem ver, é muito parecido com o diagnóstico de isquemia arterial aguda. Pero acá nós temos um pouquinho mais de tempo para tratar esse paciente. Então, acuerden, qual é a causa mais frequente de isquemia arterial crônica? É a placa de ateroma. Sim, placa de ateroma. Bueno, tratamento disso. Se nós ponemos a pensar qual é o tratamento. O tratamento vai depender da localização e dos estadios clínicos de Fontaine. Pero basicamente, sempre acuérdense, em qualquer patologia que seja cardíaca, medidas higiênico-dietéticas, em geral, a maioria das patologias, medidas higiênico-dietéticas a todos os pacientes, não pode faltar, gente. Quais são as medidas acá mais importantes? Cese tabáquico, sí o sí a todos los pacientes, higiene de los pies y ejercicio físico. El ejercicio físico va a depender de cuánto aguanta. ¿Por qué el ejercicio físico? Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, estimulamos la angiogénesis. Entonces, es muy importante que esos pacientes hagan ejercicio físico para aumentar la circulación colateral de esa zona que está isquémica. A los pacientes assintomáticos, vamos dar fármacos, además das medidas higiênico-dietéticas. Então, sequência MHD a todos, 100% dos pacientes, mas pacientes que são assintomáticos vão dar fármacos, que são as estatinas e antiagregação. As estatinas, acuérdense que diminui a formação de colesterol. Então, podemos dar uma simvastatina, atorvastatina para nosso paciente, para que ele não empiece a aumentar essa placa de ateroma, para que não as células grassas, o LDH de baixa densidade, não se depositem e aumentem essa placa. Então, é fundamental estatinas e antiagregação plaquetária. Antiagregação, acuérdense que é basicamente para não causar um acidente de placa. E los IECA diminui os eventos cardiovasculares. Então, podemos agregar estatinas e antiagregantes, sí ou sí, junto com as medidas higiênico-dietéticas e, se necessário, vamos dar IECA a nosso paciente. Esses pacientes assintomáticos. Pacientes sintomáticos, nós vamos agregar, además de estatinas e antiagregação, pentoxifilina, que diminui a viscosidade sanguínea, então isso facilita a ligada da sangue depois dessa obstrução, e cilostaçol. Cilostaçol também é utilizado para a insuficiência venosa crônica. Então, podemos utilizar pentoxifilina e cilostaçol. Depois, se o paciente não melhora, temos que fazer o tratamento de revascularização. Então, a revascularização, como se nombra, como o próprio nome diz, revascularização é repermeabilizar o vaso. Nós vamos fazer nos pacientes que são progressivos, además do tratamento, ou com pacientes que aparecem em esquema em repouso e que não respondem a essas medidas higiênico-dietéticas e farmacológicas. E sempre nós vamos fazer a revascularização guiando com a classificação de Fontaine. Por isso que a classificação de Fontaine é muito importante, porque nos vai dar a pauta de como tratar nosso paciente, se vai à cirurgia ou se não vai. Então, pacientes que não melhoraram com as medidas e fármacos, vamos à revascularização. Fontaine, quem seriam os candidatos à revascularização? Os grados 2B, 3 e 4. 4, fundamentalmente, quando já há lesões estróficas
Entonces, nosotros vamos a mirar en ese paciente y ya vamos a hacer la terapia de revascularización. ¿Y cómo se puede hacer esa revascularización? Con bypass o injerto extraanatómico axilofemoral. Eso no se pregunta, sí, eso no se pregunta, pero sepan que para qué nosotros vamos a dar una revascularización y cómo se hace. O sea, bypass o injerto extraanatómico axilofemoral. No es difícil, yo sé que parece horrible eso, gente, pero no es difícil. Sí o sí, entonces, de isquemia arterial crónica, tenemos que nos acordar de Fontaine, ¿sí? Y el tratamiento, que es no farmacológico, farmacológico y de revascularización. Listo, acabó. Entonces, solo eso es sencillo, no es difícil. Sepan que revascularización, generalmente en la terapia de revascularización, generalmente no se pregunta en los exámenes, pero por las dudas, por ahí agarren una leidita porque puede preguntar. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Y el pronóstico va a depender de las extremidades afectadas. Si son estables, si está avanzada o si necesitan cirugía o amputación. Si el pronóstico a los 5 años de la claudicación intermitente, tenemos que saber que la mortalidad es de un 20 a 30% a los 5 años y mueren de enfermedades coronarias y enfermedad cardiovascular. Pronóstico de las extremidades afectadas, 75% generalmente son estables, 15% son claudicación intermitente avanzada, 10% necesita cirugía y 5% va a ser amputada. Entonces, el riesgo de amputación de una enfermedad arterial crónica generalmente es solo de un 5%, ¿sí? Solo 5%. Entonces, no es tan alta, pero igual hay que tener en cuenta eso. Por lo que me acuerdo, no pregunta el pronóstico, pero les paso para agregar una cosita más. Terminamos isquemia arterial aguda, isquemia arterial crónica, entonces ahora vamos a las enfermedades de la aorta. Y ahora nosotros vamos a ver las enfermedades de la aorta, fundamentalmente el aneurisma de aorta, y nosotros después vamos a ver la disección de aorta. Prometo que no voy a me alargar mucho, va a ser una clase bien, no solamente explicativa, sino que bien desarrollada, bien sencilla, bien fácil. Entonces, enfermedad de la aorta, de la arteria aorta. Vamos al aneurisma de aorta. ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Qué es un aneurisma? Aneurisma es una dilatación cuando se dilata más de 50% de la aorta. Nosotros tenemos un valor normal, ¿sí?, de la aorta abdominal en el adulto de 1,5 a 2,6 centímetros. Cuando yo digo que el paciente tiene un aneurisma de aorta, cuando sobrepasa, cuando dilata más de 50% del valor normal. Entonces, tenemos un aneurisma de aorta cuando hay una dilatación de más de 50% del valor normal de una determinada región de una arteria por una debilidad de la pared causando una modificación estructural y funcional de evolución propia que afecta las 3 capas. Entonces, siendo más resumido y más sencillo, es básicamente eso. El aneurisma de aorta, en el aneurisma de aorta tenemos una dilatación de las 3 capas de la aorta, que en la cual la dilatación debe ser mayor de 50% del valor normal. Entonces, eso puede ocasionar trastornos funcionales y también trastornos estructurales de ese vaso. En ese caso, estamos hablando de la aorta. Entonces, es importante determinar que tenemos en la aorta, tenemos el cajado aórtico, aorta ascendente, cajado, aorta descendente. Muy importante saber el mínimo de la anatomía. Também tenemos una aorta torácica y una aorta abdominal. ¿Cuál es la incidencia? Es más frecuente, el aneurisma de aorta es más frecuente en hombres, 4 para 1 y generalmente 60 a 70 años. 90% es infrarrenal y eso sí o sí, gente, es pregunta de escrito y también de oral. Entonces, 90% es de localización infrarrenal. ¿Y cuál es el subtipo más frecuente? El fusiforme. ¿Sí? Ya voy a les mostrar los tipos. Acá tenemos los tipos de aneurisma. Entonces, tenemos básicamente 3 tipos. El aneurisma sacular, el fusiforme y el pseudoaneurisma. El aneurisma sacular es aquel que forma un saco. Suelen decir que hay un cuello y entonces forma un saco. El fusiforme es cuando tenemos una dilatación de la pared, entonces tal cual como ustedes ven acá. Y el pseudoaneurisma es una variante de los aneurismas, es un pseudoaneurisma.
Entonces, aneurisma de aorta abdominal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la aorta en realidad? Si es de aorta abdominal, la causa más frecuente es aterosclerosis. Si es aneurisma de aorta torácica, tenemos de aorta ascendente, del arco aórtico, y de aorta descendente, como yo dije antes. Si es de aorta ascendente, puede ser por causa de necrosis quística de la media, sífilis, aterosclerosis, infecciones bacterianas y artritis reumatoide. Si afecta, tenemos un aneurisma del arco aórtico, tenemos aterosclerosis y descendente aterosclerosis. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la causa más frecuente de cualquier aneurisma es la aterosclerosis. La única que cambia la causa más frecuente es de la aorta ascendente, que generalmente es sífilis. Y tenemos que sí o sí buscar sífilis en este paciente. Pero básicamente, sí o sí, aneurisma de aorta é uma dilatação das três capas, que essa dilatação supera os 50% do vaso, e então vamos ter uma disfunção, tanto funcional quanto estrutural desse vaso. Aneurisma pode ser sacular, ou fusiforme, ou pseudoaneurisma. Esses são os tipos de aneurisma, e se vocês dizem tal qual como eu les dije, é o suficiente para aprovar. Obviamente que temos que agregar algumas cositas, como, por exemplo, a clínica. Generalmente, esses pacientes descobrem um aneurisma, generalmente, gente, eles descobrem que têm um aneurisma com hallazgos, quando vão fazer outros estudos, como, por exemplo, na radiografia de tórax. E aí, na radiografia, vem que tem uma dilatação aí no tórax, pode ser, obviamente, por uma radiografia ou outro estudo, então, você vê que tem uma dilatação da aorta, do arco aórtico, ou de qualquer porção da aorta. Então, nesse paciente, há que acordar-se sí ou sí que são assintomáticos, descobrem por outros estudos que vão ser, por outra enfermidade, ou outra enfermidade mais que nada, sim. Então, 75% são assintomáticos e 25% desses pacientes referem uma massa pulsátil, dependendo, obviamente, da localização. 10 a 30% pode romper-se e, então, esses pacientes que se rompem, tchau, 2, 5 minutos já morrem, porque quando se rompe o aneurisma, sangra muitíssimo, é um sangrado intracorpóreo, então o paciente morre em 2 a 5 minutos com um choque hipovolêmico gravíssimo de instauração agudíssima, então é rápido que morre. Signos e sintomas que geralmente os pacientes referem é a epigastralgia, lumbalgia esquerda, que pode irradiar-se hacia os flancos, náuseas, vômitos, sintomas de isquemia em membros inferiores, fístulas e sintomas de inestabilidade hemodinâmica. Acuérdense, aneurisma de aorta, sei que muitas das vezes suele ser muita confusão, mas o aneurisma assintomático. Quando temos uma dissecção aórtica, aí sim é muito sintomático. É raro que não apresentem sintomas. Então, aneurisma suele ser assintomático quando temos uma complicação desse aneurisma. Temos, por exemplo, a dissecção, os pacientes se apresentam muito sintomáticos. Como vocês podem ver aqui, a clínica, muitas das vezes, apresentam somente uma massa pulsátil. E isso é importante a ser diagnóstico diferencial com câncer. Qual é a diferença? É que o câncer não se sente o pulso e o aneurisma se sente o pulso. Como nós vimos, fundamentalmente são localizados infrarrenales em 90% dos casos e são fusiformes. Acuérdense que se são infrarrenales, estão na aorta abdominal. A maior incidência, a maior frequência é em aorta abdominal infrarrenal. Então, nós, quando, e isso é muito importante, quando nós vamos fazer o exame físico, además de auscultar um sopro em uma região abdominal, podemos perceber também uma palpação de uma massa pulsátil. Então, sim ou sim devemos pensar em um aneurisma de aorta abdominal. Les resumi basicamente toda a classe, porque os pacientes podem ser assintomáticos e nós vamos com a clínica sospechar de um aneurisma, justamente com o que eu falei recém. Então, qualquer dúvida, pausem, vuelven, escutem de novo e anotem isso, porque é sumamente importante, gente. O diagnóstico é fácil, não é difícil. Podemos sospechar a partir de uma clínica do paciente, do exame físico, e também se faz uma radiografia de abdômen simples, uma radiografia de tórax, nós podemos ver o aneurisma. Já vou lhes mostrar como se vê um aneurisma torácico, aneurisma de aorta torácica. Mas basicamente,
Sí o sí es importante la radiografía. Nosotros podemos ver esa dilatación arterial, que suele ser bien visible en la radiografía. Ecoabdominal, podemos ver las dimensiones, los trombos, medir la dilatación de la aorta, ver los trombos, los hematomas paraórticos. TAC de abdômen, sin contraste, después con contraste, para evaluar también, para medir esa arteria, para ver si hay trombos, si hay áreas de diferentes densidades, pérdida del espacio aortovertebral y fístulas. TAC sí o sí es importante por cuestión de las fístulas, gente. Es una complicación de los aneurismas formar fístulas. Entonces, ojo en eso, la TAC sirve para diagnóstico de fístulas. Y después tenemos la arteriografía. Bueno, como estamos charlando a respeito de aneurisma de aorta, não é como não pensar em aneurisma de aorta, pero les explico por que nós temos que pensar que pode ser um aneurisma de aorta. Bueno, e por que pode não ser um tumor, por exemplo. Como vocês podem ver acá, acá temos uma radiografia de tórax, de frente de tórax, é uma radiografia incompleta, porque eu não vejo os senos costofrênicos, pero lo importante acá é evaluar uma cosita. Primeiro, continente e depois contenido. Vamos diretamente ao ponto, gente. Como já estamos acá, para não perder tanto tempo, miramos o que llama a atenção. Se no mediastino temos uma massa mediastinal. Como eu sei que é mediastino e não é pulmão? Porque quando é mediastinal, nós temos ângulos que não são agudos. E quando nós, por exemplo, temos uma massa pulmonar, vemos que, exemplo, imaginem que isso é uma massa pulmonar, se forma, vou pôr em azul agora, se forma um ângulo agudo entre a parede e essa massa. Então, quando se forma um ângulo agudo, como vocês podem ver acá, é intrapulmonar, e quando nós temos uma massa que não forma um ângulo agudo, como isso não é um ângulo agudo, nós temos uma massa provavelmente mediastinal. E aí temos que pensar em mediastino anterior, médio e posterior, como vimos na primeira era. Pero básicamente, en líneas generales, ¿qué faltaría acá para nosotros ver en cuál mediastino está? Faltaría radiografía, siempre se pide el par radiográfico en esos casos, ¿sí? Frente y perfil, porque el perfil me va a delimitar si es anterior, medio y posterior. Acá, gente, imaginen lo siguiente, si nosotros tenemos una masa mediastinal que es homogénea, ¿cuál es la característica mirando así? Es homogénea, no es heterogénea. Massa mediastinal homogénea já me sale de câncer, porque generalmente o câncer dá uma imagem heterogênea. A homogeneidade se dá por conta de líquido, na maioria das vezes. Então, pensem que uma massa mediastinal homogênea, acá pode ser um aneurisma de aorta torácica. Então, ojo nessa imagem, ¿sí? Qual é o ponto? Quando temos um aneurisma grande, temos um síndrome compressivo pulmonar. Se isso pode comprimir o pulmão e pode dar sintomatologia pulmonar. Pero basicamente, com a radiografia, nós podemos ver bem característico. Somente com essa radiografia, eu não posso assegurar que é um aneurisma, pero eu posso fazer diagnósticos presuntivos só com essa radiografia. E, obviamente, eu necessitaria de uma radiografia de perfil para afirmar, me assegurar um pouquinho mais desse diagnóstico presuntivo. Pero, basicamente, sí o sí, radiografia, como é um estudo muito barato e muito sencillo, se hace. Qual é o tratamento do aneurisma de aorta? Primeiramente, controlar os fatores de risco. Se é aterosclerose, medidas higiênico-dietéticas e farmacológicas, sí o sí. Controle dos fatores de risco e fármacos dependendo do grado e evolução. Quais são os fármacos? Estatinas e antiagregantes, gente, não pode faltar isso. Indicação de cirurgia. Por favor, mirem isso, ponham estrejito, porque isso é pergunta de exame. Quando um paciente com aneurisma de aorta vai ir à cirurgia? Temos critérios, quando o paciente está assintomático e quando o paciente está sintomático. Quando é sintomático, é cirurgia independente de lo que é. É cirurgia sintomático, sempre, aneurisma de aorta sintomático, sempre vai à cirurgia, e isso é a pergunta do exame. Assintomático, temos quando o aneurisma é fusiforme, maior a 5,5 centímetros, aneurisma sacular, ou aneurisma de crescimento rápido, que cresce mais de 0,4 centímetros ao ano. Essas são as principais indicações para cirurgia. ¿Sí? Então, muito importante saber que pacientes sintomáticos sempre é cirurgia. Qual é o tratamento cirúrgico de nosso paciente que vai à cirurgia? Temos 3 tipos de cirurgia. Temos o reemplazo endoaneurismático,
que es cuando nosotros reemplazamos esa región afectada. Después tenemos la exclusión del aneurisma y la otra opción tenemos implante, que serían los implantes de prótesis, tal cual como vocês pueden ver acá. Como vocês pueden ver, es un implante de endoprótesis de aorta abdominal. Sí, nosotros podemos hacer hasta las ilíacas o solamente hacer hasta en la región del aneurisma. Pero eso no es necesario saber. Solo sepan que hay 3 tipos de cirugía. Tenemos el reemplazo endoaneurismático, después las prótesis y cuando se saca la exclusión del aneurisma. Generalmente no se pregunta los tipos quirúrgicos, sino que solo le pregunta cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico. Sí o sí hay que saber. Sepan por las dudas aí quais são as cirurgias. E agora vamos ao último tema dessa classe, que é sumamente importante. Generalmente se pergunta cositas de acá, então vamos a los aneurismas de aorta complicado. Sí, estoy un poquito cansado, pero bueno. Vamos a tomar una agua, gente. Sé que estoy un poquito acelerado, pero pau na máquina e vamos dar. Aneurisma de aorta complicado. Qual é o ponto? Quais são as complicações? Pode haver rotura, fístulas aortoentéricas, aortoesofágicas ou fístulas arteriovenosas. Pero fundamentalmente, a complicação mais temida é a rotura. Bueno, qual é a clínica de um aneurisma roto? O paciente vai ter uma epigastralgia intensa de dias, que é pulsátil e inestabilidade hemodinâmica. 90% mueren fuera de la cirugía y 50% mueren en cirugía. ¿Por qué yo digo fuera y dentro de la cirugía? Porque a veces el paciente llega con la clínica, todavía no rompió, no arregaçó ahí, no hizo un tremendo desastre ahí en la aorta y todavía hay como recuperar. Entonces se lleva el quirófano el paciente rápidamente, ya se rompe todo, se abre el abdomen, o sea lo que es la región donde es, generalmente infrarrenal, acuérdense eso porque hay pregunta. Entonces, dependiendo de la región, nosotros no, sino que el cirujano va allá, rompe todo, llega en el aneurisma y agarra. ¿Por qué? Digo, fuera de la cirugía y dentro, porque si el paciente llega ya con la clínica de aneurisma roto y nosotros no dan el tiempo de llevar al quirófano, el paciente rompe eso, hace un agujero ahí en la aorta y sangra, causa un shock hipovolémico y muere. Muere por choque hipovolémico. Y 50% muere en cirugía, o sea, no alcanzó el tiempo de llegar ahí, de restabelecer, de reparar esa aorta dañada. Entonces, rotura sí o sí y fístulas, hay que acordarse. ¿Qué es la disección de la aorta? Es la interrupción de sangre de la pared arterial creando un nuevo espacio. O sea, extravasa sangre para un nuevo espacio. Tem uma ruptura de uma das capas da artéria e então se mete a sangre aí. E qual é o ponto, gente? Cada vez que pulsa, cada vez que dá uma sístole cardíaca, cada vez que dá uma sístole, vai rompendo mais, vai dissecando mais a artéria. Se o paciente tem a sorte, para em um determinado momento de dissecar-se. Pero se não, se foi. ¿Sí? Então, queda dissecando aí, forma como se fosse um terceiro espaço, dependendo do tamanho de la dissección. Si usted se acuerda, en la clase de shock hipovolémico, yo hablé que una de las causas podría ser el aneurisma de aorta. Entonces, muy, muy importante que la disección es cuando se diseca una de las capas de la arteria. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Generalmente los pacientes mayores de 70 años, porque ya tienen alteraciones del colágeno, entonces altera la capa media del colágeno ahí, la capa media. El colágeno se altera, se queda débil, frágil, y entonces puede por la hipertensión predisponer entonces una rotura de esa capa media, entonces empieza a formarse un otro espacio, extravasa sangre para esa, empieza a disecarse las paredes de la aorta. Y ateromatosis. En los pacientes jóvenes pueden ser por alteraciones del colágeno, colágenopatías, Marfan y Ehlers-Danlos. ¿Cuál es la clínica de una disección de aorta? Dolor torácico agudo, cuando empieza, como yo dije, cada vez que pulsa el paciente queda ahí con dolor tremendo y es bien característico que es pulsátil el dolor de la disección de aorta, es bien característico, es de 10 en 10, desgarrante, gente, el paciente puede tener un síncope por el dolor, porque es de 10 en 10, y irradia a miembros superiores y región posterior, que es la espalda.
e generalmente cursa com inestabilidade hemodinâmica. Qual é o ponto? A assimetria da pressão arterial, ou seja, medimos a pressão arterial do braço direito e do braço esquerdo e a assimetria da pressão arterial. Não leem isso porque não é o que eu disse. Pode ter hipertensão arterial, soplo de insuficiência aórtica no foco aórtico. Bueno, ¿por qué va a tener toda esa clínica? Acuérdense que es muy inervada la capa media de la arteria. Entonces, cuando empieza, viene ahí a las 5, es como si fuera dando soplos ahí en la capa media, entonces el paciente tiene mucho dolor. Y el dolor acompaña de la pulsación cardíaca, de latidos por minuto cardíacos. ¿Cómo se hace diagnóstico? Diagnóstico es muy, pero muy importante. Hay un gold standard que no se puede olvidar, que es la TAC abdominal con contraste. Es el gold standard de elección para hacer diagnóstico de aneurisma de aorta. Y se puede hacer eco transesofágico y TAC abdominal sin contraste. Pero con contraste, TAC abdominal es lo de elección gold standard y es pregunta de exámenes. Cuando nosotros hacemos la TAC, ¿sí? Nosotros tenemos que saber unas cositas, que la disección de aorta puede ser de la aorta ascendente, del cajado o aorta descendente. Hay que saber esa clasificación, que es la clasificación de Bakke y de Stanford. La clasificación de Bakke es 1, 2, 3A, 3B y la de Stanford A y B. La de Bakke, ¿sí? Es cuando tenemos una afectación de la aorta ascendente y descendente. La Bakke 2 es solamente la aorta ascendente. La 3 es aorta descendente e la 3B es la aorta descendente. Como vocês podem ver, é totalmente memorizada essa imagencita acá. Les asseguro que les vai ajudar. Se vocês param assim, 2 minutitos, pausem o vídeo e mirem cada classificaçãocita e quedem mirando aí, porque les vai ajudar no exame. E lá de Stanford, es la A y la B. La A es de la aorta ascendente y la B, cualquier disección que no afecte la aorta ascendente. Basicamente, essas duas são as classificações de dissecção de aorta. E agora, vamos ao tratamento. Acuérdense que diagnóstico, gold standard, está com contraste. Tratamento. Como nós sabemos que... que perdi meu JK. Como nós sabemos que os pacientes, a cada pulsação, ¿sí? Rompe cada vez más, se disseca más la aorta, tenemos que nos acordar que, bueno, si tengo mayor presión sistólica, si tengo mayor latidos por minuto, quiere decir que cada vez más se va a disecar. Entonces, tengo que cambiar eso, tengo que disminuir todo eso. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que reducir la contractilidad cardíaca, tratar la hipertensión, porque disección de aorta es una emergencia hipertensiva, y tenho que manter uma pressão arterial sistólica entre 100 e 120 milímetros de mercúrio. Se dá todo isso, nós regulamos, ponemos no paciente essa pressão arterial com fármacos intravenosos. Qual é o fármaco intravenoso de eleição para diminuir a tensão arterial? Nós vamos utilizar nitroprusiato, ¿sí? Para diminuir a tensão arterial. Se nós temos que reduzir a contractilidade e a frequência cardíaca, iba a decir latidos por minuto, pero es la frecuencia que nosotros vamos a utilizar, que es el fármaco coringa, que es el propanolol. Entonces, nitroprusiato más propanolol, 1 miligramo cada 5 minutos para reducir la contractilidad y reducir la presión arterial. Con eso, nosotros tenemos un poquito de más tiempo para llevar a cirugía a ese paciente. Sí, el tratamiento de elección, gente, es cirugía. ¿Sí? Está disecado, va a cirugía, no hay que hacer. Entonces, el objetivo es mantener a tensão arterial média, a frequência média, de 60 a 80, e a sistólica menor a 110 milímetros de mercúrio. Esses são os objetivos que vamos lograr farmacológico com nitroprusiato e beta-bloqueante. Basicamente é isso. E o paciente vai à cirurgia. Vai para a faca, é esse mesmo. Vai para a faca e não tem o que fazer. Pontos importantes da classe. Como sempre, agora eu estou agregando isso ao fim das classes. Creio que eles ajudam um montão. E se você... Vamos nos acordar que são perguntas de exame. Diferenças entre isquemia arterial aguda e isquemia arterial crônica. Sí o sí hay que saber que en la aguda também as diferenças em embólicas, causas embólicas e trombóticas, que são as causas não funcionais, sino que as causas orgânicas. Outra cosita, escala de Fontaine e o tratamento da isquemia arterial crônica.
sumamente importante. Síndrome de Lerich, muy preguntada en los exámenes. Cuando se hace tratamiento quirúrgico en el aneurisma de aorta, ¿qué es un aneurisma? Y complicaciones del aneurisma de aorta. Sí o sí, gente, repasen eso, porque es pregunta de examen y seguramente va a preguntar. Algo de acá va a preguntar. Entonces, muy importante que nosotros repasemos todo eso. Gracias por la atención de todos ustedes hasta ahora. Espero que realmente yo tenga les ayudado, porque esa es mi intención. Entonces, les espero a todos ustedes para la próxima clase. Bueno, nos vemos. Tengan una linda tarde, un lindo día de estudio, una linda noche y mucho éxito, que vamos a full, vamos a lograr todos nuestros objetivos. Bueno, gente, nos vemos y hasta la próxima clase. Chao.